com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3. Lerei dos versos 18 até o capítulo 4, verso número 1. Peço que os irmãos atentem, acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E isso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Pai nosso que está nos céus, ó Deus bendito, nós nesta hora, neste momento ápice do culto ao Senhor, rogamos que Tu sejas conosco. Ó Senhor, nós somos pecadores, e muito pecadores. Carecemos da Tua graça, Senhor Deus, para pregar esta palavra. Ajuda-nos em nome do Teu bendito Filho. Sigam aquele, ó Deus, que Tu separaste para pregar a Tua palavra neste momento. Dá graça, derrama do Teu Espírito, sabedoria, Senhor. E graça do Senhor Jesus Cristo, aquele em quem superabundou graça, perdão e amor. Rogamos também que o Senhor abençoe aqueles que nós queremos ouvir também a pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos dê atentos ouvidos. Como o salmista, demos graça para esconder nosso coração a Tua palavra e não pecar contra o Senhor. Abençoe a todos aqui, que saiamos edificados. Transforma a nossa mentalidade, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela é poderosa para discernir, inclusive, as intenções do nosso coração. Ó Senhor Deus, que peço para o nosso coração, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você ficou em casa nesta última quinta-feira, no dia 20, mas acredito que a grande maioria saiba que dia 20 foi feriado, comemorado o Dia da Consciência Negra. E poucos sabem como é o pano de fundo deste feriado. Um feriado que tem toda uma agenda esquerdista por trás, uma ideia de imputar na mente das pessoas que elas não devem se submeter a nada, inclusive se forem negras ou pretas, né? Aqueles que falam. É comemorado o dia, inclusive, que Zumbi
foi morto e poucos sabem que Zumbi teve escravos. Não sabem que na verdade ele não lutava contra a independência da escravidão, ele lutava por poder. Mas o fato, meus queridos, é que todos esses que defendem essa agenda, eles na verdade são influenciados por uma mentalidade marxista. O que é isso? O marxismo é uma ideologia que por detrás ensina, está fundamentado no materialismo, ou seja, é numa visão que meramente ensina uma salvação social meramente, que você deve então lutar pelos seus direitos e você não deve se submeter a ninguém. E daí é que vem, inclusive, aqueles sindicatos que fazem greves e queimam e quebram muitas coisas, porque afinal de contas o patrão é sempre uma pessoa má que quer explorar o outro. Nós sabemos que não necessariamente. O que está por detrás então desta agenda é uma ordem: não se submeta, não aceite, se rebele. Todavia o apóstolo Paulo vem nos ensinar uma outra coisa. Paulo, em todas essas ordens, a essas 6 classes a que ele se dirige, Paulo nos ensina a arte da submissão. Não só as mulheres, mas os homens, de certa forma, eles têm que eles têm que negar a si mesmo. Não que devem se submeter à esposa, mas eles também têm que se negar a si mesmo. Nós iremos ver isto. Os filhos também têm que fazer isto. Os pais devem servir seus filhos. Os servos, que são os trabalhadores, devem servir os seus patrões. E até mesmo os patrões devem também se preocupar com os que trabalham para ele. Esse texto então quebra completamente essa ideia de que de forma alguma nós devemos nos submeter aos outros. E nós aqui iremos aprender, meus queridos, que Cristo deve então ser agradado nessas 3 relações onde há a submissão: a relação marital, a relação filial e a relação servil ou trabalhista. Sim, Cristo, ele não somente se preocupa com a nossa salvação, com a salvação da nossa alma, mas ele nos dá instruções e ordens acerca de como nós devemos agradá-lo na relação do casamento, a relação marital, agradá-lo na relação da criação de filhos, a relação filial, e como devemos agradá-lo na relação servil ou trabalhista. Aqueles que têm ouvido esta exposição têm percebido que Paulo ele tem falado de diversos deveres. Vimos nas 2 últimas exposições que Paulo ele nos dá a ordem de nos revestir de virtudes, e ele então diz no verso número 13: suportai-vos e perdoai-vos aos outros. Este é o dever de cada um de nós. Devemos suportar e perdoar uns aos outros. E depois ele diz também: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Isso é para todos, indistintamente. Agora Paulo ele passa a ordens de acordo com o chamamento com o qual fomos chamados. Ou seja, a nossa posição. Se você é marido, Cristo tem uma palavra para você. Se você é esposa, há algo específico para a sua posição. Se você é filho, também, e assim por diante. Paulo continua então dando deveres. Todavia isso agora depende da nossa posição na sociedade. Mas Cristo continua devendo ser agradado tanto na relação marital, quanto na relação filial, quanto na relação trabalhista ou servil. Perceba então, em primeiro lugar, que Cristo ele deve ser agradado na relação marital. Paulo fala no verso de número 18: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Perceba que então claramente Paulo nos ensina que a mulher, a esposa, ela é cristã, ela já ouviu as ordens que Paulo
falou anteriormente, mas na categoria de esposa, ela tem algo em particular: ela deve ser submissa ao seu marido. O Senhor Deus lhe colocou como mulher e como esposa, e o que lhe cabe é a submissão ao próprio marido. Perceba que então, essa ideologia que muito temos ouvido hoje, né, de mulheres feministas que dizem: meu corpo, minhas regras. Isso não condiz com o que Paulo ensina aqui. Não. O seu corpo pertence ao seu marido, assim como o corpo do seu marido pertence a você. Então, não são as suas regras. Paulo diz: mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Então, perceba que às mulheres cabe essa ordem, e vemos, irmãos, como em muitas outras coisas que contrastem da Escritura para o mundo. Quando o mundo ele prega muitas ideologias, nós precisamos afinar os ouvidos e nos perguntar se isso está de acordo com a Escritura. Mas de onde vem esta submissão que a mulher deve ao marido? Primeiro, nós olhamos para a criação. Paulo fala lá no texto que lemos em 1 Timóteo 2. Perceba, vá lá ao texto de 1 Timóteo 2, o primeiro texto que lemos no culto. E Paulo nos explica por que a mulher deve ser submissa ao marido. É interessante porque nesta carta, Paulo faz um jogo de palavras. Ele usa a palavra casa e então a casa, ele compara a casa familiar com a casa de Deus. Perceba que no verso de número 4, por exemplo, ele diz que o presbítero deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Mas no verso 16 do capítulo 3 ele diz, aliás, verso 15, ele diz: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, há princípios da casa familiar que são levados para a casa de Deus, a igreja. E a posição da mulher, a conduta da mulher é uma delas. Paulo diz então acerca da conduta da mulher, no verso número 11: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Por que Paulo dá essa ordem? Qual é o motivo? É porque as mulheres, elas são intelectualmente inferiores aos homens, como alguns dizem, né? A mulher, ela é o homem mais inteligente, a mulher não. É porque os homens, eles são melhores? É porque o homem foi criado perfeito, mas a mulher foi criada com pecado? Por que Paulo diz que as mulheres devem ser submissas? Ele diz, veja no verso 13: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Perceba que o motivo que Paulo dá para que a mulher se submeta ao marido é um motivo antes do pecado. É um motivo criacional. A Paulo se remete a como o homem e a mulher foram criados. Ou seja, no propósito perfeito de Deus, a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Ora, meus irmãos, perceba que então, nesta criação, está o motivo pelo qual Paulo diz lá na carta aos Colossenses que as mulheres, as esposas, devem se submeter ao marido. O Senhor Deus criou de fato primeiro Adão, e depois fez ele dormir, e depois tirou uma costela de Adão. E já disse aqui, citando um teólogo, ele não tirou da cabeça de Adão para que a esposa não o governasse. Ele não tirou dos pés para que a esposa não fosse pisada. Ele tirou da costela que fica perto do coração para que ela fosse amada, ela fosse protegida. Então ele tirou da costela e fez a mulher. Ela foi formada depois de Adão. E nós lemos a Escritura e não nos apercebemos muito bem por que Deus fez isso. Ele fez isso para nos ensinar que a mulher, depois
que o homem foi criado, ela foi criada para se submeter ao homem. Mas olhamos então para a queda. Lá em Gênesis, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. E ali está também um texto, no início, lá no capítulo 3, que nos explica por que Paulo ordena que a mulher se submeta ao marido. Como cristã, na categoria de mulher, Paulo diz: mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Por quê? Na criação ela foi criada depois de Adão. Mas nós vemos também que na queda há algo que nos explica. Gênesis 3, verso 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás filho. Perceba que o Senhor, Ele está aqui dando palavras de maldição. Ele está aqui dizendo coisas que passariam a acontecer, uma vez que o pecado entrou na humanidade. O que mudaria com o pecado? A mulher iria ter filho com sofrimento. Nós sabemos, as mulheres sabem, as mulheres que já engravidaram, como dói. Em meio a dores darás filhos. Mas existe algo também aqui que muda com o pecado. O Senhor diz: o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Não parece uma maldição, ou seja, uma punição? O que há de diferente depois que o pecado entrou? Ora, nós vimos que Paulo disse que a mulher foi criada depois do homem, e é por isso que ela deve se submeter. Ou seja, no início, antes do pecado, a mulher deveria se submeter ao homem. Por que agora Deus fala então, como se fosse algo diferente? O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Há uma tradução melhor, meus irmãos, e essa mesma expressão é exatamente a que aparece no final do versículo 7 de Gênesis 4. Perceba que lá diz assim, o Senhor Deus agora falando com Caim, que tinha acabado queria matar Abel. O Senhor disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo ou governá-lo. É a mesma expressão. O que é que isso nos ensina? Da mesma forma que o pecado de Caim seria contra ele, mas a ele cumpriria dominá-lo. Ou seja, o pecado de Caim iria agredi-lo, iria agir para o próprio mal dele, e Caim deveria dominá-lo. Da mesma maneira, a mulher iria agora levar em si aquela atitude que ela teve de tomar a frente de Adão, de serem submissa, a natureza pecaminosa de sempre querer dominar e governar, mas Adão teria que governar. Isto é o que muda. A natureza de Eva não tinha esse pecado de querer governar, mas o Senhor diz: agora, depois do pecado, uma vez que você quis isso, você vai levar essa natureza contigo. Ora, meus irmãos, isso é o que aprendemos na criação, mas o que aprendemos na recriação. Nós aprendemos que fomos feitos novo homem. Lá em Colossenses temos aprendido que em Cristo, aquele que é o novo homem, nós também somos feitos novo homem, nova criação, segundo a imagem daquele que nos criou, novas criaturas. E graças a Cristo por isso. Então, uma vez que você, minha irmã, é uma nova criatura, tu podes dominar esta natureza pecaminosa de sempre querer governar na frente do teu marido. Aquelas que não são crentes não podem. Elas estão escravas desse desejo. Mas uma vez que tu és nova criatura, tu podes. Você foi recriada. E aqui aprendemos então que, como a Cristo, assim como a mulher deve obedecer a Cristo,
ela deve se submeter ao Senhor Jesus. Ora, meus irmãos, isso traz então alguns ensinos para nós. A insubmissão ao marido é um atentado contra a natureza, a nova natureza que Cristo nos deu. Você, minha irmã, que tem sido insubmissa ou feito como Eva, tomando a frente do teu marido para governar a casa, tu tens atentado contra a nova natureza que Cristo lhe deu. Tu tens atentado, na verdade, contra o próprio Senhor Jesus. Porque perceba que Paulo diz: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ou seja, conforme o Senhor nos ordena. Se você é uma crente no Senhor Jesus, isso deve lhe entristecer. Isso não lhe deve ser indiferente. Tanto faz. Entrar por um lado e sair por outro, mas se tu temes a Cristo e sabes que ao ser submissa ao teu marido, você está sendo submissa ao teu noivo, o Senhor Jesus, isso deve lhe entristecer. Eu lhe chamo ao arrependimento. Perceba como isso é um pecado. Mas há uma segunda aplicação. Talvez você diga: mas o meu marido, ele não resolve as coisas da casa. Ele é devagar. O meu marido depende de mim. Eu digo para ele fazer as coisas, mas ele não faz. O que eu faço? Eu lhe digo: ore. E como Paulo disse em versos anteriores, suporte pela graça. Lembre que Paulo falou no verso 13: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Então, tu deves orar e ir a Cristo, noivo da tua alma, e dizer: Senhor, o meu marido, ele não cumpre aquilo que ele deveria fazer. Isso me dá espaço para que eu peque. Leve isso diante do Senhor. Mas não tome a frente da casa. Ore, auxilie, chegue até ele e diga: meu querido, o Senhor Deus lhe ordena isso. Não haja dessa forma. Tente ajudá-lo, mas não seja submissa. O erro dele não justifica o teu pecado. Uma terceira aplicação: a você que não tem marido. Talvez você pense: ora, mas e eu? Onde eu fico nessa história? Tu tens um marido, Cristo é o teu marido, Ele é o noivo das nossas almas. Então eu lhe digo: seja submissa a Ele, minha irmã, e se alegre pelo marido perfeito que Ele é. Mas Paulo não fala somente às esposas nessa relação marital, ele também fala aos maridos. Ele diz no verso número 19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Como é que devemos amar as nossas esposas? De onde é que virá esse amor? Lembrem, todo o fundamento da argumentação de Paulo está na nossa união com Cristo. Uma vez que Cristo morreu, nós morremos. Uma vez que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E tudo aquilo que Ele faz é o que devemos fazer. Se Ele pode ser manso, nós também podemos. E assim também devemos trazer esse ensino para cá. Como o marido deve amar a esposa, Paulo explica também lá em Efésios 5, eu peço que você abra em Efésios 5. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Paulo diz: maridos, amai vossa mulher. Como?
como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É interessante que muita gente diz assim, essa questão de que a mulher tem que se submeter ao marido é difícil demais, a parte pesada está com a mulher. Não, meus irmãos, a parte pesada está com os maridos. É óbvio que todos devemos imitar a Cristo, mas a quem a Escritura se dirige para dizer seja como Cristo no casamento? A mulher ou o marido? Ao marido, Paulo diz, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela até a morte, e morte de Cristo. Portanto, uma vez que o marido tem autoridade no lar, ele também tem uma responsabilidade maior. Maridos, vocês devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida, se necessário, por elas. E qual é o objetivo deste amor? Paulo continua falando no verso 26. Ele morreu, ele se entregou para que, do capítulo 5 de Efésios, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nenhuma, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para que Cristo morreu? Porque Ele se entregou pela sua igreja, para a santificar, purificando. É assim também que você, marido, deve amar a sua esposa. Você deve purificá-la. Você diz, como eu vou purificá-la? Ele diz, pela lavagem de água, pela palavra. Isso nos lembra o que Paulo fala lá em Colossenses. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E agora devemos trazer esse ensino para esta ordem. O marido deve amar a sua esposa, purificando-a pela palavra de Cristo, que deve habitar nele ricamente. E obviamente, meus queridos, pela graça do Senhor, nós temos o Espírito que nos ajuda. Talvez você diga, isto é difícil, eu trabalho, é difícil ensinar, especialmente a minha esposa, dedicar tempo para isso. Ou talvez você diga, eu já falei com ela, mas ela não me ouve, é difícil para mim. Mas, meus irmãos, lembremos que Paulo está dando essas ordens, uma vez que Cristo habita em nós. Não é pelas nossas forças, mas é por causa de Cristo. Ele nos capacita, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos faz nova criatura, e é nele que podemos obedecer essa ordem de amar as nossas esposas. E nós temos também algumas aplicações neste momento. Em primeiro lugar, dedique tempo para a sua esposa. Dedique tempo para ouvir. As mulheres precisam ser ouvidas, os maridos sabem muito bem disso. Dedique tempo. Se você tem filhos, deixe os seus filhos com alguém e saia com a sua esposa. Mostre para ela que você tem prazer na presença dela. Meus irmãos, olhem para esta mesa. É um símbolo de que o Senhor Jesus ele tem prazer de estar com a sua noiva, de gastar tempo conosco. Ele nos convoca para a sua presença, Ele nos chama até aqui porque Ele quer estar conosco. Marido, você dedica tempo para estar com a sua esposa? Talvez você diga, mas ficar ouvindo é difícil, tudo que ela tem. Suporte-a. Paulo fala no verso número 13, suportai-vos uns aos outros em amor.
Olhem para as necessidades delas. Os homens, para se arrumarem, é muito prático. Botou uma roupa, fez alguma coisa no cabelo, acabou, já está pronto para sair. A mulher não é assim. A mulher precisa de mais coisas. Olhe para a necessidade das suas mulheres. Talvez você diga, isso aí é besteira. Não, às vezes não é. Dedique tempo para ela e atenda às necessidades, e isso vai mostrar que você está amando-a. Às vezes as mulheres estão sobrecarregadas porque trabalham e os maridos não entendem, mas isso devemos fazer de acordo com a palavra de Cristo. E obviamente, meus irmãos, isso não é uma licença para que o marido atenda a todo tipo de desejo da mulher. É de acordo com a palavra de Cristo. Às vezes a mulher, ela quer aquilo por capricho, ela não precisa. E é um ato de amor também você dizer, não, minha filha, é para o seu bem. E você que é ímpio, eu lhe digo, você nunca poderá amar de forma correta a sua esposa sem que você tenha Cristo como noivo da sua alma. Talvez você diga, eu gosto da minha esposa, eu me dedico a ela, eu amo ela, eu acredito que em certo sentido você ama ela, mas você nunca poderá amá-la como Cristo amou, se entregando por ela, se você não tem um novo homem em você. E eu clamo então a você, meu querido homem, se arrependa e creia naquele que amou tanto a sua noiva, que se colocou no lugar dela, não tendo pecado algum. Paulo diz, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. E é verdade que muitas vezes nós maridos ferimos as nossas esposas com palavras duras. Elas são como uma flor, alguém já disse. A mulher é como uma flor. Se você a trata bem, ela floresce. Mas se você a trata mal, ela murcha. E muitas vezes nós, maridos, ferimos as nossas mulheres e não reconhecemos os nossos pecados, a tratamos com amargura. Paulo diz, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e não a trateis com amargura. Mas Paulo não tem apenas instruções para a relação marital, ele também tem instruções para a relação filial, e é por isso que ele diz no verso número 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E aqui nós vemos as instruções, como devemos agradar ao Senhor, não somente na relação marital, mas agora na relação filial, de pais e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo no Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que tanto ao pai quanto à mãe. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala no verso 21, pais, é a palavra semelhante a genitores, ou seja, aqueles que têm a carga genética em nós, o pai e a mãe. Pais, aliás, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, ao pai e à mãe. Os pais, e os filhos devem ouvir isso. Os pais são figuras divinas e vivas nas nossas vidas. Deus coloca os pais nas nossas vidas para que nós aprendamos a respeitar a Ele. Então, é exatamente por isso que uma vez que eles desejam algo que não é pecaminoso, nós devemos atender. Inclusive, os gostos, eles devem ser obedecidos. É interessante uma palavra que João Calvino disse sobre isso. Ele disse, para que
por que eles devem obedecer? Paulo é claro, ele fala: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Calvino diz: para que nada recusem, por mais difícil ou desagradável que seja, em todas as coisas, para que em coisas indiferentes façam referência à posição que seus pais ocupam, em todas as coisas, para que não se ponham em pé de igualdade com os seus pais, a ponto de questionar e debater ou disputar. Às vezes os pais dão ordem aos filhos, e aquilo não é errado, não é pecaminoso, mas não é como o filho pensa que deve ser. Não é aquilo que ele gosta de fazer, não é aquilo que ele tem prazer em fazer. Então ele fica batendo boca com o pai. Ouçam, filhos, o que Paulo diz: obedeçam em tudo a vosso Senhor. Se ele lhe ordena, obedeçam. O Senhor Jesus era obediente a seus pais. A palavra de Deus diz isso em Lucas 2,51 e também em Filipenses 2,8, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao seu Pai Celestial. Então, até as crianças também devem imitar ao Senhor Jesus, não somente os pais, mas as crianças. Isso nos traz também algumas aplicações. Filhos, crianças, quando vocês desobedecem aos seus pais, vocês estão desobedecendo ao Senhor. Vocês não estão desobedecendo meramente homens, vocês estão pecando contra o Senhor. O 5º mandamento diz: honra pai e mãe. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Como já disse, também devem fazer os gostos dos seus pais. E se for pecado, aquilo que os pais ordenam, não façam, mas de forma respeitosa digam: eu não posso fazer isso. Mas Paulo não fala somente aos filhos, ele também fala aos pais. No verso 21, ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais então não devem abusar da autoridade. E é interessante porque quando os pais ouvem Paulo dizer: filhos, obedeçam em tudo, alguns pais vão abusar da autoridade que recebem do Senhor. E eles vão abusar de tal forma que eles vão irritar os seus filhos, e os seus filhos vão ficar desanimados, desgostosos, não querendo estar na presença deles. E é por isso que Paulo então diz: pais, não façam isso. Não, vocês não são Deus. Vocês são figuras de Deus, mas vocês não são Deus. Vocês não são Deus para fazer o que querem com seus filhos. Vocês devem temor ao Senhor. E então aprendemos aqui que os pais devem criar os seus filhos também na disciplina e no confronto no tético do Senhor. Isso nos lembra aquilo que Paulo escreveu lá em Efésios 5. Eu peço que você abra mais uma vez. Aliás, Efésios 6 agora. Paulo fala em Efésios 6: e vós, no verso 4, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é interessante nesta passagem é que Paulo, quando ele fala: e vós, pais, ele está aqui falando aos pais homens, principalmente. Eu já disse isso aqui. É dever do pai e da mãe ensinar os seus filhos, mas é dever principalmente do marido ensinar os seus filhos. A palavra que Paulo usa aqui quando ele fala pais em Efésios 6,4 é o marido, é o homem da casa. Eles não devem então provocar os seus filhos a ira. E muitas vezes os pais inclusive fazem isso, irritando seus filhos.
mas eles devem criá-los na disciplina e na administração do Senhor. E isso nos ensina, meus irmãos, que eles devem ensinar tanto com a palavra de Cristo, quanto vivendo a palavra de Cristo. Tanto por aquilo que falam a seus filhos. Preste bem atenção, você que é pai. Você deve ensinar ao seu filho com a palavra de Cristo e pelo seu exemplo, segundo a palavra de Cristo. Isso nos ensina então, meus queridos, mais uma vez, você que é pai, eu lhe pergunto, você tem reunido a tua família para ensiná-la com a palavra de Cristo? Não somente a tua esposa, mas também os teus filhos. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo, eu não levo jeito. Tu és pai, e tu és nova criatura. Deus cobra isso de ti. Peça ajuda aos que podem te ajudar, ao conselho da igreja. Mas tu tens esse dever de ensinar os teus filhos a palavra de Cristo, sentar com eles, orar com eles, ler a Bíblia com eles. É aos pais, os maridos especialmente, que isso é dever. Isso não deve ficar tudo sobre as costas da mãe, como muitas vezes acontece. Isso é maldade contra a esposa, aquela que é o vaso mais frágil. Mas também a esposa deve ajudar o seu marido nisso. Sim. Então Paulo fala que devemos criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Já vimos esta palavra no confrontamento no técnico. Você sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, os filhos, eles respeitam mais a palavra do pai do que a palavra da mãe. A maioria das vezes. Isso não é à toa. É porque o pai é aquela figura mais firme que Deus colocou na casa para que os filhos temam e obedeçam. Isso para que os filhos lembrem do Senhor, a autoridade maior. Por isso, você que é pai, não deve se deixar seu filho viver de qualquer forma. Você deve olhar para a vida dele e tens o dever de confrontá-lo quando ele tem pecado. Você não deve deixar isso com a sua esposa. Vai falar com sua mãe. Se ela disser tudo bem. Não. Você é o marido da casa, o homem da casa. Paulo fala aos maridos que devem ensinar com disciplina e na administração do Senhor. Mas Paulo continua este texto, meus queridos. E ele diz então no verso número 22, agora não mais aqueles que estão numa relação marital, não mais aqueles que estão na relação filial, mas agora aqueles que estão na relação servil ou trabalhista. Qual é o nosso dever como crentes que trabalham, que têm patrões, ou aqueles que têm pessoas trabalhando para ele? Paulo também nos ensina. Ele diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, aquele para quem você trabalha, ao seu patrão, visando tão somente agradar homens, aliás, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas a singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazer de coração, como para o Senhor e não para homens. Perceba que então aqui nós temos alguns ensinos. Primeiro, os servos. E é interessante a palavra que Paulo usa. Nos nossos dias, né? Isso seria uma coisa que saltaria aos olhos. A palavra que Paulo usa aqui é escravo. E mais uma vez lembramos dos nossos dias, né? Todo o mimimi, toda aquelas pessoas que são cheias de dedo para falar com aqueles que estão sob
estão trabalhando, aquela pessoa que faz faxina, aquela pessoa que trabalha para alguém, para que não fique parecendo que está humilhando aquela pessoa. Toda uma lei trabalhista que temos no país, que mais valoriza ao trabalhador do que ao patrão, esta é a verdade. Tudo isso, não se engane, é uma ideologia por detrás, a ideologia marxista que vimos no início desta pregação, que ensina o materialismo, que ensina que a salvação está numa condição de vida melhor e não em Cristo. Mas Paulo diz: servos, obedecer tudo ao vosso Senhor. Então, devem fazer isso esperando a recompensa. Os servos, então, não devem trabalhar pela aparência, mas para o Senhor Deus. Perceba que Paulo fala isso claramente. Ele diz: não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar homens, mas esse de coração. Meus irmãos, quantos, e nas empresas nós vemos muito isso, quantos trabalhadores fazem as coisas só quando o patrão está diante dele, e por detrás ele destrói as coisas da empresa, ele não está nem aí, ele fala mal do patrão. É uma atitude de que na verdade ele está ali para trabalhar somente quando o patrão está diante dele, somente sob vigilância. Mas Paulo diz: não somente, não servindo apenas sob vigilância, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ele ainda segue e diz: o Senhor, e nos ensina que o Senhor dará recompensa tanto ao justo quanto ao injusto. É isso que ele diz. Ele diz: façam isso, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Isso é interessante, porque de fato há patrões que são injustos com os seus trabalhadores. Muitos que são empregados sofrem injustiça de fato, trabalham extra e não recebem, são maltratados. Todavia, você deve fazê-lo diante do Senhor, sabendo que receberás a recompensa por ser fiel a Ele. É isso que Paulo está dizendo, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso nos ensina que não somente Ele é o nosso Senhor, mas é o nosso Pai, porque quem recebe a herança é aquele que é filho. Então sejam fiéis ao Senhor no trabalho, vocês que trabalham para outros, sabendo que receberão a recompensa. Mas também vimos que Ele fala aos senhores, e Ele diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Tu tens alguém que trabalha para você? Esta palavra então é para você. Senhores ou patrões, tratai os servos ou aqueles que trabalham para ti com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor, ou seja, alguém superior nos céus. E por que Paulo fala isso? Porque muito acontece daqueles que têm poder aquisitivo ou poder de ter pessoas trabalhando, eles ameaçam. É isso que Paulo fala lá em Efésios 6:9, que os patrões eles não devem governar sobre os outros ameaçando, ou seja, se você não quiser, tem outro lá fora que quer trabalhar no seu lugar. Ah, mas isso aqui é injusto. Se você não quiser, tem outro lá fora. E muitas vezes é injusto. Há muitos crentes que são patrões, mas eles não observam isso. Se tu serves ao Senhor e é patrão, faça com justiça e com equidade.
certo de que o Senhor está acima de ti. E Ele também te dará a recompensa. Se tu fores injusto, uma vez que Ele é superior a ti, Ele lhe dará a paga. E se tu for injusto, Ele também te recompensará. O que vemos aqui então, meus irmãos, é que tanto na relação marital, de esposo e marido, quanto na relação filial, de filhos e pais, quanto na relação servil ou trabalhista, de servos e senhores, nós devemos agradar a Cristo. Paulo então nos ensina que, na verdade, todas essas funções são funções de negar a si mesmo, são funções de negar a sua própria vontade, para fazer a vontade daquele Senhor que está nos céus. E nesse sentido, não há esposa, nem marido, nem filho, nem pai, nem servo, nem senhor, todos, como Ele mesmo já disse, todos, Cristo é tudo em todos. Nesse sentido, Cristo Ele é justo, porque se Ele dá autoridade ao marido, Ele dá mais responsabilidade ao marido. Se Ele dá ordens à esposa que seja submissa, Ele também não cobrará dela as decisões erradas que o marido tomará na casa. Ele é justo. Ora, meus irmãos, se tememos a Cristo, a nossa conduta nessas três relações, marital, filial e trabalhista, devem ser como Ele requer. E eu clamo a vocês que assim obedeçam, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos orienta, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, que são muitos. Cada um que se encaixa nessas categorias que vimos aqui tem pecado contra o Senhor, certamente. Senhor Deus, dá-nos o temor do Senhor. Nós vimos Cristo falando, vós dizeis que eu sou mestre, e é verdade, todavia eu vim para servir. E nós, ó Deus, queremos muitas vezes nos preocupar conosco e não com o outro. Isso acontece na família. E quando não é resolvido, é passado para a criação dos filhos e depois para as relações trabalhistas. Perdoa o teu povo, Senhor. Em nome de Cristo, ensina-nos. Seja gracioso conosco, para que também nestas coisas te agrademos e que as pessoas possam olhar para a nossa vida e verem Cristo em nós e glorificarem ao nosso Deus e Pai que está nos céus. Assim oramos ao Senhor, em nome de Cristo. Amém.